Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. A gente continua no mês de março com as nossas imersões femininas. Estou aqui tomando minha vitamina de abacate, enquanto a gente conversa sobre esse livro, que na verdade é meio que uma continuação do vídeo passado. A gente vai falar sobre Rebeca, a mulher inesquecível da Daphne du Maurier. Eu vou dizer para vocês, livraço, hein? Se você quiser saber por quê, puxa teu banco, bora papear. Eu falei na semana passada sobre a sucessora da Carolina Nabuco, né? Me dei licencinha. E aí ficou essa promessa de saber quem foi que plagiou a obra da Carolina. E a gente sabe, por uma questão até histórica, que a obra da Carolina tendo sido publicada em 34 e Rebeca em 38, há pontos convergentes assim aos borbotões. Essa história é aquele meme clássico, copia, mas não faz igual. Foi exatamente isso que a Daphne fez. Ela partiu da premissa vamos dizer assim, partiu do argumento, porque esse livro depois se transformou em filme, eu comentei isso no vídeo passado. Ela partiu do argumento de A Sucessora e criou uma história com muito mais camadas. Porém, são histórias que, apesar de terem o mesmo cerne, vão para caminhos distintos, completamente diferentes. Vamos relembrar a sucessora? Menina jovem, muito jovem, matura, inexperiente, no caso lá do interior, se casa com um jovem viúvo, para a época não era tão jovem assim, com um jovem viúvo da sociedade carioca do início do século XX, ali por volta de 1920, quase 1930. Aquele jovem viúvo tem um quadro no meio assim da casa da antiga falecida, antiga falecida é ótimo, da antiga mulher dele, a falecida, e essa pessoa a gente só conhece essa pessoa pela descrição dos demais. Ela é vista como a alma da festa, uma pessoa maravilhosa e tal, e a nossa protagonista, que lá se chama Marina, entra numa espiral de loucura, porque ela passa a querer se comparar e competir com aquela mulher que havia morrido de uma doença que não é mencionada, mas que foi muito rápida. Beleza. Aqui, a Daphne, essa imagem vai se repetir aqui, esse livro é da editora Marilis. A Daphne vai pegar essa história e vários elementos dessa história, ela realmente não tirou da cabeça dela, e vai construir uma história em que nossa protagonista é muito, durante um bom tempo do livro, ela se mostra muito frágil, muito sensível, muito inexperiente, muito imatura, mas depois vai haver um troço dentro da história, é literalmente plot twist mesmo, que ela vai ficar inescrupulosa. A gente vai começar a pensar, nossa, de onde saiu essa moça? Do que trata a Rebeca? Rebeca é a falecida esposa, primeira esposa do Max de Winter. É uma mulher, como nós já vimos no livro anterior, é uma mulher que a gente só conhece seus defeitos e qualidades pelos outros. É uma mulher encantadora, inteligentíssima, lindíssima, todos os íssimos e íssimas que vocês podem imaginar a Rebeca tem, porém, Rebeca não é uma florzinha de candura, uma mulher assim muito bondosa. Não, Rebeca não é nada disso. Rebeca é uma mulher fria, é uma mulher muitas vezes até enigmática, é uma mulher sarcástica e, para os padrões da época, Rebeca era uma mulher livre, mesmo casada. Então, o contrato de casamento para ela não significava uma prisão. Inclusive, conta o Max de Winter, em determinado momento da história, que ele percebeu que tinha feito uma besteira ao se casar com ela. E aquele casamento só durou mesmo 5 dias. Depois, todo o restante de tempo foi um acordo de cavalheiros em que você não se mete na minha vida, eu não me meto na sua. Só que as coisas vão começar a sair dos eixos. Mas antes de chegar a isso,
Quem é a nossa protagonista? Ela não tem nome dessa vez. A gente só a conhece como Senhora de Winter, que é, De Winter é o sobrenome do Max. De Winter também era da forma como a Rebecca era conhecida. Essa menina também é pobre, não temos noção da origem dela, mas sabemos que ela não tem família. Ela, no princípio da história, é uma dama de companhia de uma senhora americana rica. Eles se encontram em Monte Carlo e dali eles começam a se conhecer melhor e, por que não dizer, apesar de ter sido tudo muito rápido, se relacionar. A gente também não sabe a idade dela, então a gente não conhece nem o nome, nem a origem, efetivamente, nem a idade, mas a gente sabe que assim, ele, o Max, tem idade para ser pai dela. É como se tivesse assim o dobro da idade dela. Ele tem 42 anos. Então a gente imagina que ela esteja ali na casa dos 18 a pelo menos 21, 22 anos por aí. E há uma atração, né? Ela fica encantada com o jeito dele. Ele não é descrito como um homem muito bonito, mas ela fica encantada com o jeito dele e tal. Ele também presta atenção nela e fica até meio assim penalizado dela ter que aturar aquela velha que ela está acompanhando, mas ela era empregada da velha, ela recebia dinheiro para estar de dama de companhia, até que ele resolve, depois de um tempo ali, alguns diazinhos, naquele hotel ali em Monte Carlo, ele resolve se declarar para ela já estava apaixonada, óbvio, porque ele mostrava para ela coisas que ela não teria nunca condição de conhecer, e eles se casam. Uma espécie de troca de, de uma cobertura, de uma proteção por outra, sendo que com a velha, com a velha com quem ela morava, por trabalhar para a velha, ela vivia uma espécie de escravidão. Com o cara não seria assim. E a gente vem passando todas as ações e cenas e situações do livro, a gente vem percebendo que o Max é um cara muito instável. Ele tá muito bem, tá brincando com ela, o tempo todo ele a vê como uma jovenzinha, uma criancinha, por causa da diferença de idade, isso a incomoda, mas não precisa muita coisa, ele já fica irritadiço. E ela acaba se submetendo a situações assim muito... É um relacionamento tóxico. Em resumo é isso, ela acaba se submetendo a situações muito complicadas de pedir desculpas por coisa que ela não faz. O Max tem uma irmã, que é a Beatriz, e a Beatriz é casada com o Giles, ou Giles, ou Giles, sei lá. E ela é uma mulher assim, a protagonista, esse livro é falado em primeira pessoa, né? Então foco narrativo é de primeira pessoa. A De Winter conta que a sua cunhada é uma mulher muito franca, muito sincera, mas que acaba se afeiçoando a ela. E é uma coisa assim que deixa todo mundo abismado, porque ela não é de se afeiçoar às pessoas. Há muitos mais personagens nessa história do que em A Sucessora, então eu vou fazer um resumozinho aqui rapidinho. Van Hoppe é essa velha com quem ela está trabalhando até que ela conhece o Max. A Beatriz, então, é a cunhada, o Giles, ou Giles, não sei como diria, é o concunhado, né, dela. Um cara também visto como muito bonachão, engraçado. Frank trabalha para o Max, é como se fosse seu secretário, administrador de Manderley, que é o nome da propriedade onde eles moram, na qual Beatriz e Max foram criados a vida inteira. O Frank é um cara solteiro, a gente não sabe absolutamente nada dele, só sabe aquilo que a protagonista nos descreve. Ele é um cara fiel, muito leal ao Max e acaba também se afeiçoando à nova esposa. A gente tem os empregados daquela propriedade, o Fritz e o Robert, que são mordomos, as outras empregadas e a governanta, que aqui neste livro se chama Senhora Danvers, que é a Júlia, né, lá do livro da Carolina. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essas diferenças básicas aqui de abordagem da história. Mas aqui a Senhora Danvers aparece muito mais do que a Júlia aparecia em A Sucessora.
Isso é, assim, não tem nem como comparar nesse sentido. Aqui ela tem uma importância muito grande. A gente também vai ter um parente de Rebeca, que é o Jack Favel, é o seu primo, que mais ou menos assim seria uma correspondência mais pro lado da falecida, é o Miguel, que é primo de Marina no livro, né, da Carolina, mas aqui o primo, vai ser pra falecida. E temos o Ben, além de outros personagens que serão mencionados, o Ben é um rapaz, assim, descrito de uma maneira bem grosseira, bem, assim, descrito de uma forma até meio nojenta pelos personagens, um cara que não bate bem da cabeça, ele é classificado como um idiota desde nascença, só que ele adquire, do meio para o final da história, uma certa importância para a narrativa, porque o testemunho dele de uma situação poderia colocar um dos personagens em grandes apuros, dizendo assim. Pois bem, esses personagens, então, terão como pano de fundo a própria propriedade, Mendeley. O casalzinho, né, vai morar lá depois do casamento relâmpago, feito no exterior, sem festa, sem nada. E a Nossa Senhora de Winter chega lá, encontra tudo como sempre foi, e ela muito jovem, né, ela tem medo de se impor em relação aos empregados, e principalmente a senhora Danvers, que cuida daquilo ali como se fosse dela. A gente depois vai entender que a senhora Danvers não é uma mulher assim de uma camada só. Eu acho isso muito legal. Ela não é só uma vilã, né? Ela seria, que a gente poderia dizer que ela seria antagonista da nossa personagem central. Não só Rebecca, mas ela não tem uma só camada. Ela é essa mulher de pulso firme, extremamente correta nos afazeres, mas também apavorante, estúpida, ignorante, que trata a menina com desdém, apronta uma para ela que a garota vai praticamente pensar em acabar com a própria vida. Brabo, brabo, ela é sinistra. A nossa protagonista, só depois de muito tempo da história que ela vai passar a falar de igual para igual, ela meio que se submetia às vontades da empregada, da governanta. Enfim, eles passam a morar lá naquela propriedade e a vida de Rebeca é circundante naquilo tudo ali, porque a propriedade não era nada antes de Rebeca se casar com o Max. Todas as pessoas só conheciam o Max, a propriedade, tudo por mão de Rebeca. As festas que eram dadas, que chegavam a Londres, tudo era Rebeca. Então, ela também vai entrar nessa de querer competir ou de pelo menos ficar se comparando com a falecida. E a situação entre ela e o Max vai se deteriorando até esse ponto da história, esse plot, que aí, ao mesmo tempo que ela se torna uma pessoa inescrupulosa, ela finalmente recebe do seu marido a atenção que ela queria desde o início. E eles estão casados de muito pouco, eles estão casados de 4 meses só. Então, a gente vai ter uma. Eu tô tentando pegar as coisas aqui para não contar spoiler, para acabar não abrindo spoiler para vocês. Mas a gente vai ter um assassinato, isso eu posso dizer. A gente vai ter um assassinato, a gente vai ter ocultação de cadáver e a gente vai ter exatamente uma propriedade pegando fogo. E é bem assim, caraca, mano, como assim? Sabe? A gente vai ter uma propriedade pegando fogo. Agora vamos falar das diferenças e semelhanças entre as histórias. Pô, cabelo. Já começa que uma veio depois da outra e a alma da narrativa é igual. Já começa por aí. Essa daqui, de fato, bebeu na fonte da outra. E depois, quando o filme veio às telonas, em 1940, ficou ainda mais claro que houve mesmo plágio.
Mas os personagens, alguns personagens não correspondem. Por isso que eu tô falando. Aqui, lá a Carolina deixou o núcleo, vamos dizer assim, de personagens bem restrito. Aqui a Rebeca ampliou. Vamos dizer que esse livro, diferente do que eu falei de Evelyn Hugo alguns vídeos atrás, esse livro não foi feito para virar filme, mas ele tinha o roteiro, a própria história, tinha todos os elementos necessários para se transformar numa obra audiovisual. Já o livro de Carolina é um livro que tem o roteiro, a coisa adaptada, muito mais a gente pensar no nosso estilo de fazer novela. Aqui a Daphne encheu muito mais de personagem. Então a gente tem, por exemplo, a Germana, que é a irmã do Roberto, poderia ser a Beatrice. Mas a Beatrice não tem nada em comparação com a Germana. Ela não tem absolutamente nenhuma característica da Germana. Se aquela mulher que obriga a Marina a se comportar como naquela sociedade, não. Pelo contrário, a Beatriz é toda... Por ela ser muito falastrona e tal, ela é às vezes até comparada meio com uma pessoa do gênero masculino. A gente tem o primo, que é o Fável, só que ele é primo da Rebeca. Tô fazendo carinho com ela, tá chorando aqui. Enquanto o Miguel era primo de Marina. O Miguel, primo de Marina, inclusive tendo sido noivo dela por um tempo, ela era apaixonado por ela. Já o Fável era amante de Rebeca, depois a gente vai descobrir. E ele e o Max não se bicam. A Júlia, que é a governanta da casa da Marina e a sucessora, eu falei, ela não aparece tanto quanto a senhora Danvers vai aparecer em Rebeca. Mas depois eu quero me concentrar mais nisso. Mas a Júlia não tem tanta malevosidade que a senhora Danvers tem, sabe? Você também tem alguns personagens de uma história que não vão aparecer na outra. Por exemplo, a Marina tem mãe, que é a Dona Emília. Aqui, a senhora de Winter, que é só assim que a gente a conhece, não tem família. Que mais? O próprio Roberto lá não tem em a sucessora essa pessoa próxima dele, quase um confidente, como é o Frank, né? Essa pessoa que ele pode conversar, que ele pode se abrir. O Roberto não tem isso, mas o Max tem, que é o próprio Frank. Enfim, isso é só um resumo, uma comparação muito breve desses personagens que têm uma história e não tem outra, ou tem nas duas, mas tem características diferentes. Agora, eu quero me concentrar na senhora Danvers. Eu disse no início desse vídeo, desse bate-papo, que ela não é uma pessoa de uma camada, uma personagem de uma camada só. Eu entendo a senhora Danvers como sendo uma mulher muito solitária. Ela se transformou no que ela é para a menina de Winter como resultado de um processo de, eu não vou dizer de loucura, mas de obsessão, que sim, ela era obcecada pela Rebeca, mas essa obsessão dela tem explicação. Ela praticamente criou a menina. Então, o que acontece? Eu reparei, enquanto eu estava lendo, que isso inclusive já foi até tema de discussão em vídeos do YouTube. Eu não acredito, a não ser que o filme dê isso a entender.